E aí, galera, tudo massa com vocês? Depois que gravamos, vamos para a etapa de edição. É nela onde iremos definir os takes que iremos usar, inclusive com o recurso de playlists que eu mostrei na aula de DAW. Podemos facilmente usar pedaços de cada take que a gente gravou para montar um take definitivo. Além disso, é na etapa de edição onde limpamos alguns ruídos que saiam na gravação, mas que a gente não quer no som final. Por exemplo, alguém falando ali no começo da música, ou um barulho de baqueta, sei lá, uma cadeira arrastando. Também é nela que corrigimos algum erro de execução musical, como botar no tempo alguma coisa que tenha saído fora ou afinar alguma nota errada. Tudo vai depender da proposta da música e do estilo. Tem estilos que soam melhor com tudo cravadinho no tempo, por exemplo, e outros que já soam melhor mais natural, sem tanta edição. Tudo vai depender da proposta da música. É claro que o ideal é que a performance na hora da gravação seja a melhor possível, mas nem sempre é isso que acontece. É importante que a performance do músico na hora da gravação seja a melhor possível, mas por melhor que seja, sempre é bom checar tudo antes e corrigir algum erro antes de partir para a etapa da mixagem. Estou aqui com a bateria acústica que vou fazer algumas limpezas e colocar no tempo e vou ensinando para vocês algumas coisas da edição que você pode aplicar aí nas suas músicas, seja em qualquer instrumento. Numa bateria acústica, todos os microfones estão captando aquela peça que ele está posicionado, mas também estão captando as outras peças. Por exemplo, ouvindo aqui o microfone da caixa. Percebo que eu tenho vazamento de todas as peças. Então é isso. Todos os microfones acabam captando todos os sons, no caso de uma bateria, né? Às vezes esses vazamentos podem contribuir na mixagem, às vezes eles podem atrapalhar. Eu particularmente gosto de limpar os vazamentos nos microfones das peças que não tocam o tempo todo. Por exemplo, o tom e o surdo. Vou ouvindo aqui o tom e vou limpando, deixando só onde ele toca. Que eu vou cortando mesmo e apagando essas partes onde o tom não toca. Eu dou um zoom para facilitar. É importante que fique esse vazamento aqui, ó, do final do som dele. Que eu já corto. Vou fazendo isso na música toda, ó. Só vai ter outro tom aqui no meio. Aí eu venho, escuto. Que ainda ficou um bumbo antes. Aí eu limpo. Vou fazendo isso na música toda. Agora vou fazer o mesmo processo com o surdo. Veja que agora eu limpei e deixei o tom e o surdo só onde eles realmente tocam. O importante é deixar uma sobrazinha, ó, depois, para poder ele ter essa ressonância, ó. Isso aí vai de ouvido, você vai fazendo e vai ouvindo. E também não é obrigado você fazer isso. Você pode fazer ou não. Eu sempre gosto de fazer. Mesma coisa, por exemplo, guitarras que só tocam em uma parte da música. Aí às vezes fica aquela parte vazia, que fica um ruído de amplificador. Às vezes a gente não escuta esse ruído, mas quando a gente vai mixar ele acaba subindo. Então sempre eu gosto de limpar para deixar só na parte onde realmente o instrumento toca. Existem várias formas de fazer as coisas dentro de uma DAW. Cada um vai fazer do método que gosta mais, né? E que se aplica melhor àquela situação. Eu gosto de fazer assim, nesse caso. Depois que eu faço essa limpeza, eu faço o fade in e o fade out. O que é isso? É isso aqui, ó. É como se fosse aumentando o volume, fade in, e o fade out, o volume vai abaixando. O volume daquele clipe de áudio. Agora tá tudo separado assim, mas depois a gente vai juntar. Então quando junta, se eu não tenho esses fades,
pode ser que aconteça alguns estalos. Então sempre é bom quando você cortar, você fazer esses fades. Aqui, ó, eu escuto pra ver como é que tá o fade. Poderia, ó, aumentar mais esse fade aqui, ó, e cortar mais esse final. Enfim, você vai fazendo de acordo com o seu gosto mesmo. Só é importante que você faça esses fades por conta dos estalos. Então eu vou fazendo aqui e já já eu volto para mostrar para vocês. Pronto, gente, fiz os fades na música toda. Aqui. Vocês veem que tá os pedaços assim, tudo separadinho que eu cortei aqui, né? Só que aí quando juntar esses pedaços, se eu não tiver esses fades, pode acontecer estalo, né? Na hora da emenda. Então, por isso que eu faço. Só que é importante a gente fazer ouvindo pra não perder nem o ataque, nem o decay do instrumento. No caso aqui, ó, nesse tom, ó, eu posso, ó, se eu fizer esse fade muito grande, esse fade out, ó, posso perder o... Perdi o final dele, ó. Aí, ó, eu diminuo um pouco aqui, ó. O som foi abaixando naturalmente, mas sem prejudicar o som, sem eu perder nada de importante nele. Agora, ó, eu tenho todos esses pedaços de tons surdos separados. Eu gosto de consolidar. O que é isso? Consolidar é deixar tudo junto num clipe de áudio só, ao invés de ficar com vários clipes separados. Aqui no Studio One, preciso preencher essa parte do começo, clicando 2 vezes. E agora preencher esse final aqui, só eu clicar 2 vezes. Agora eu seleciono tudo e dou um Ctrl B. Vê, ele já juntou. Fazer a mesma coisa aqui no canal do Tom. Lembrando, antes de fazer isso, confira todos os cortes e os fades que você fez. Consolidei já. Aí aqui, ó, já consolidei o canal do Tom e do surdo. Agora é importante a gente ajustar o BPM e o grid do projeto de acordo com o que a gente vai editar. Aqui no caso, eu já deixei ajustado. Essa música tá com esse BPM aqui bem quebrado de 67.5 em 4x4. Escute, vou ligar o metrônomo e botar pra tocar. Observe aqui, ó. Tá meu bumbo aqui, ó, começando no tempo 1 do segundo compasso. Tá certinho. Só que no caso, esse tempo aqui tá bem quebrado. Normalmente, nem o músico gosta de ouvir assim. Pra não ficar com esse tempo assim, eu posso dobrar esse metrônomo, que é como a maioria dos músicos gosta de ouvir. Então aqui, fica em 135 BPM. Aí perceba como fica agora ele dobrado. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e... Fica bem melhor pra contar e pra gente visualizar aqui. Só que perceba a diferença. Antes eu tinha o primeiro bumbo aqui no tempo 1, a caixa aqui tava no tempo 2. Aí eu vinha ter outro bumbo no tempo 3, esse aqui no contra e a caixa no 4. Quando eu dobro, esse bumbo aqui continua no tempo 1, mas a caixa agora veio pro tempo 3. Ó, 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e... Só que agora ficou assim, ó. Esse bumbo que tava no contra, ele agora ficou no tempo 2. E a caixa que tava no tempo 2 foi pro tempo 3. Aí você tem que ter um raciocínio musical pra conseguir fazer isso, né? E não tem regra. Você ajusta o metrônomo e o grid da forma que fica melhor. Só é importante ter esse conhecimento de tempo e compasso pra você ajustar de uma maneira correta. A partir daqui a gente já pode começar a editar. Então, a partir daqui, a gente já consegue visualizar, ó, alguns toques que estão bem em cima do tempo, outros que estão aqui, ó, um pouco para trás, ó. A gente já consegue ir vendo aqui pelo grid. Ela tá bem dentro, de uma forma geral, mas tem algumas coisas que tá um pouco fora. É normal, nenhum músico vai conseguir tocar 100% no tempo, o tempo todo. Ó, aqui, ó, tá muito dentro. Só que tem algumas coisinhas que tá fora que a gente pode dar uma ajustada.
Só que antes disso, a bateria, como é um instrumento que tem vários microfones, a gente precisa agrupá-los para mexer tudo junto. Porque se a gente mexer apenas em um canal, a gente vai deixar o som dobrado e vai ter problemas de fase com isso. Então, para agrupar aqui no Studio One, eu seleciono todos os canais e dou um Ctrl G. Aí eu escolho o nome do grupo, aqui no caso bateria. Agora tudo que eu faço em um canal, ele faz em todos. Se eu quiser mexer em um só, eu tenho que ir lá e desabilitar o grupo e tirar a seleção, que aí eu consigo mexer em um canal só. Mas aqui no caso, para editar, eu vou precisar do grupo. Então eu deixo aqui o grupo ativo. Aqui eu vou ouvindo e também vendo pelo grid o que é que está dentro, o que é que está fora do tempo. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil visualizar. Aqui no caso eu deixei todos os canais com o grupo ativado, justamente para mexer em todos de uma vez. Aí aqui não vai ter muito segredo. Eu vou ouvindo e também vou olhando pelo grid o que é que está fora do tempo e o que é que está no tempo. Aqui eu já vi que essa caixa, ó, ela tá um pouco adiantada. Ela adiantou um pouco isso aqui tudinho, ó. Aí eu já posso vir aqui, dar mais um corte e mover tudo isso pro tempo. E assim na música toda. Vou trabalhando com zoom e fazendo isso, movendo pro tempo. Aqui para não ficar esses buracos, eu arrasto aqui, ó. Eu vou arrastando para poder deixar mais pertinho. Aqui, ó. Já saiu também, ó. Esse aqui tá fora, ó. Eu tô vendo aqui pelo grid, mas sempre é bom conferir auditivamente. Então eu vou dando play, escutando e botando no tempo. Aqui, arrasto. E assim sucessivamente, a música todinha. Aqui, ó, gente, eu já botei a bateria toda no tempo. Pode ver que ela tá toda cortada aqui, ó. Se a gente ouvir agora, vou dar um zoom aqui pra ficar fácil visualizar. Eu tentei botar tudo certinho no tempo. Lógico que uma coisa fica um pouco fora ali e que isso deixa até uma coisa mais humana pra música, né? Mas eu tentei botar o máximo cravadinho no tempo. Ó. E aqui, ó, para não ficar essas emendas, a gente precisa criar o crossfade, que é a junção de um fade in e um fade out. Olha aqui, a gente seleciona aqui essas duas partes e é só clicar X aqui no Studio One, que ele aproximou aqui os dois áudios, criou aqui, ó, o crossfade. A gente pode aumentar um pouco ou diminuir. A gente vai ouvindo e fazendo isso na música toda. Só esse detalhe aqui. Às vezes, ó, quando a gente arrasta pro tempo, fica um buraco assim no áudio que nem dá pra fazer o crossfade, ó. Se eu tentar aqui, ele não vai, ó. Aí a gente dá uma puxadinha aqui em um, em outro, até eles se encostarem pra fazer o crossfade. Mas, ó, dependendo do programa, quando a gente move o áudio, que vai arrastar ele de novo, acaba duplicando o som. Aqui no Studio One não faz isso, mas é bom a gente sempre ir escutando para ver como tá ficando. A gente vai fazendo o crossfade e vai escutando. Inclusive, a gente pode fazer isso quando já tá arrastando pro tempo. Arrasta pro tempo e faz o crossfade. Aqui eu tô fazendo depois porque eu fiz o passo a passo para mostrar para vocês. Mas ó, a gente ouvindo aqui, ó. A gente escuta aqui, ó. O áudio passou bem direitinho, não ficou nenhum estalo, nem nada. É importante na hora de cortar os áudios também que a gente corte antes da nota. A gente evite cortar em cima dela. Uma coisa que vai facilitar pra gente, que é um recurso que tem em muitas DAWs, que vai servir na hora de cortar, é essa função aqui do Tab to Transient, que é o seguinte: com a tecla Tab, ó, ele vai seguindo para a próxima batida, ó. Já veio aqui para cima, aí digamos, eu posso usar isso na hora de cortar, ó. Que aí eu
corto mesmo juntinho da nota. Eu só dou uma puxadinha aqui para corrigir. Aqui no caso eu nem precisava fazer isso, só fiz para mostrar mesmo. Mas esse recurso do Tab to Transit ajuda bastante na hora de editar. Vou continuar fazendo os crossfades e já eu falo com vocês. Pronto, já fiz todos aqui na música completa. Vamos ouvir agora, ela tá toda no tempo e com os crossfades. Ó, a gente vê que tá tudo bem mais certinho agora. Sempre é bom a gente tá fazendo essa conferência. Aqui, ó, vou mostrar para vocês uma outra ferramenta muito útil na hora de editar, que tem várias DAWs, mas cada DAW chama de um jeito diferente. Que é o seguinte, tô com tudo no tempo, mas vamos dizer que eu queira arrastar, ao invés de começar no tempo 3, se eu quiser mover aqui, para ele começar em outro tempo. Eu tenho uma função que aqui no Studio One chama Snap to Grid, que é aqui que eu ativo. Só vou conseguir mexer ele, o áudio, dentro do grid. Aqui, ó. Se eu mover, ele já vem para outra linha aqui, ó. Eu solto, ó. Ele já vem para outra linha, ó. Aí fica muito mais fácil de acertar o tempo certinho. É claro que a gente vai usar isso quando for necessário, né? Se a gente usar isso sempre, pode ser que a gente não consiga editar. Mas isso também pode facilitar muito na hora da nossa edição. Então, colocar no tempo é basicamente isso. É cortar e arrastar seguindo o grid e o metrônomo. Mas é importante tomar bastante cuidado onde vai cortar, para o som não ficar estranho e também não acabar perdendo nenhuma nota. Também lembrar sempre de fazer os fades e crossfades para evitar os estalos nas emendas. Existem formas mais automáticas de fazer esse processo de colocar no tempo e fazer os crossfades. Mas eu particularmente gosto de fazer na mão e ouvindo atentamente para não ficar nenhum erro. Essa parte é um processo muito mais musical do que de áudio propriamente. Então é importante você entender de ritmo para fazer. Se você tem dúvidas nisso, Serena tem uma aula sobre tempo e ritmo. Assiste lá que vai te ajudar muito. Quanto a remover ruídos, se eles acontecerem junto com o som de maneira que não dá para cortar, existem plugins e até programas que funcionam independente da DAW específicos para isso. Porém, a forma de fazer vai variar muito do tipo de ruído e de como ele acontece no som. Por isso, eu não vou abordar isso nesse curso. Mas saiba que é quase impossível remover o ruído sem danificar o timbre. Por isso, preste bastante atenção no momento da gravação para não ter ruídos indesejados. E também para ter a melhor performance do músico possível. Claro que ninguém é um robô para tocar 100% no tempo. E também, essa questão de tempo vai depender muito do estilo musical. Tem estilos que são mais soltos e tem estilos que tem que estar tudo gravado no metrônomo, como o metal, por exemplo. Mas mais uma vez, é questão de gosto e proposta musical. Porém, não ignore essa etapa da produção, que é chata, mas é muito importante no resultado final da música. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E se gostou, dá um like e se inscreve no nosso canal para não perder as próximas aulas do nosso curso. Valeu, falou e até a próxima!